aí galera, beleza? Eu sou o Vinícius aqui da SPA Turbo. Se você é fã do universo de carros modificados, preparados e tudo que envolve esse universo, já se inscreve no nosso canal para conferir os conteúdos que a gente mostra, conteúdos técnicos, curiosidades, projetos e muito mais. Também deixa um like, um comentário, uma sugestão e não esquece de interagir com a gente também nas redes sociais da SPA, que a gente também tem Instagram, Facebook e faz um conteúdo que eu tenho certeza que você vai curtir. Hoje a gente está de volta aqui com um quadro sobre garantias, né, que a gente recebe alguns casos meio diferenciados. Para quem não viu, vou deixar inclusive o card aqui em acima, a playlist, né, onde a gente já tem alguns episódios de alguns casos de garantia meio curiosos aí. E hoje a gente vai falar sobre dois casos de um único produto, que são as turbinas de Gol 1000, que é um produto que, digamos assim, é um dos carros-chefes da SPA Turbo, né? Por incrível que pareça, a gente vende bastante essa turbina, que é uma turbina de reposição e não de performance ou upgrade. Por ser um carro, né, que já tem uns anos aí que foi produzido, né, mais de 20 anos, então é um veículo que já apresenta alguns defeitos. E o pessoal utiliza bastante esse componente da SPA, que é um componente de qualidade. Ele não é um recondicionado, você compra, então no caso você pode comprar tanto só o conjunto central quanto a turbina completa. Não é a base de troca, então é um produto bem legal, muito vendido, mas por isso também ele acaba gerando algumas dúvidas e algumas garantias meio inusitadas, como a gente vai apresentar hoje. Então eu vou apresentar esses dois casos. Primeiro de tudo, esse conjunto central que a gente recebeu, com a reclamação de que ele estava, né, com problema, estava fumando, estava desbalanceado e tal. E sempre que a gente recebe uma reclamação assim, a gente pede para o cliente enviar, no caso, a peça, pede algumas fotos, às vezes, da instalação também para identificar possíveis erros na instalação, como vai ser esse caso aqui que eu vou explicar para vocês. Mas esse caso aqui, após desmontar, então, a turbina do cliente, né, que no caso ele comprou o conjunto central e ele montou a tampa fria e quente, e ele instalou no carro com o preparador dele e tal, ou mecânico, no caso, como é um veículo de uso diário normal, né, não é um carro preparado, um mecânico comum montou. Aí que tá o risco, né? Muitas vezes o mecânico comum, que não é um preparador, que não tá apto a mexer com veículos modificados ou com veículos turbinados, acaba cometendo erros como esse que a gente vai mostrar. Nosso setor de engenharia desmontou a turbina, como eu falei, analisou, e por um pequeno detalhe que muitas pessoas não perceberiam, eles acabaram identificando que para a montagem da junta aqui de lubrificação, acabou sendo utilizado cola. Então vocês vão ver nesse detalhe aqui, cola preta, né, o silicone preto como a gente fala. E isso que acaba fazendo? Ele acaba entupindo a galeria de alimentação de óleo. Então aqui você tem a entrada de óleo e aqui o retorno de óleo dessa turbina em específico, né? Existem vários modelos, cada um tem uma posição. Mas esse específico, ele tem esse orifício bem pequeno aqui. Então imagina que se um pouquinho de cola obstruir essa passagem, você já tem uma perda de pressão e de vazão muito grande, o que acaba fazendo com que a parte interna, né, os mancais, tudo tem um desgaste acentuado em pouco tempo, você acaba perdendo o balanceamento e toda a funcionalidade de um conjunto central que, quando a gente fala de turbina, tudo é muito preciso, é muito bem pensado, por isso que tem um balanceamento, porque ele gira muito e aquece muito, então tudo tem que ser realmente muito bem pensado e estar em um estado excelente. Então, uma dica muito importante, nunca utilize cola nas vedações, nas instalações de turbinas, porque qualquer pedacinho de cola que vai obstruir a passagem de óleo vai danificar sua turbina, e aí você vai ter uma garantia aí que vai ser negada, né, porque não é para ser utilizado. Por isso existe uma junta específica que inclusive acompanha o produto, então você utiliza a junta, utiliza os parafusos de fixação para não ter problemas. Então nunca utilize cola na montagem. Essa é uma dos erros aqui. E uma curiosidade para quem está acostumado com turbina grande, olha o tamanho do eixo da SPA12, né, que é a turbina de Gol 1000, é muito pequeno mesmo, parece um chaveirinho. Mas, querendo ou não, na época ele era um carro 1.0 que já tinha potência equivalente ao AP 2.0 da época. Ele tinha 112 cavalos e o AP acho que tinha 120, 2.0 na época, né? Então, é curioso que uma turbina desse tamanho faz com um motor 1.0. Aqui temos um outro caso, também numa SPA12, né, que é a turbina do Gol 1000, e aqui foi mais curioso ainda. No site da SPA Turbo, ou nos outros canais de venda que a gente disponibiliza também, você consegue conferir na descrição as medidas de nipples, por exemplo, de entrada e saída de óleo, de água, né? Então todas essas informações estão lá. O que aconteceu? O mecânico desse cliente, ele não se atentou a isso e ele acabou ligando aqui, que é entrada e saída de água, ele acabou ligando o óleo. E aqui, onde tem que ficar o óleo, ele não ligou nada. Ou seja, o que aconteceu? Os mancais não foram lubrificados e em pouco tempo, né,
geralmente até na primeira partida, né? Você não tem óleo nenhum, fica o atrito completo do metal, você perde a turbina. Então é muito importante se atentar às informações disponibilizadas no nosso site ou nos canais de venda que a gente está presente aí, para poder ligar corretamente as conexões. Então, se a gente tem as dimensões de nipples, de conexões, é justamente para você se orientar e saber quais as medidas você vai precisar de mangueira ou de nipple, e nesse caso, para fazer a instalação correta aí. Inclusive, como eu falei, a gente manda até a juntinha da ligação do óleo aqui, então realmente não sabemos o que se passou aí, justamente às vezes por falta de conhecimento ou de buscar o conhecimento na descrição do produto, acabou acontecendo isso e o cliente teve esse prejuízo aí, né? Infelizmente a gente não pode ceder uma garantia porque realmente foi utilizado de forma incorreta, fora do que deveria ser padrão. Inclusive, se a gente está falando de um veículo original, é uma negligência maior ainda. Por quê? Porque esse veículo foi desmontado e ele tem que ser remontado da mesma forma. Ou seja, ou o carro estava com a ligação errada, que eu acho muito difícil porque a turbina não duraria nada, ou realmente quem montou e não se atentou de como foi a desmontagem, né? Porque, querendo ou não, essas ligações de água e óleo estavam presentes no veículo, elas já existiam, não foi uma adaptação, porque é uma turbina de reposição, como a gente falou. Então, é muito importante quando você for levar seu veículo, seja modificado ou não, para fazer uma manutenção ou mesmo um upgrade, verifique se esse profissional está apto a fazer esse tipo de serviço, procure referência com outras pessoas, em fóruns, em grupos de WhatsApp, tudo, se ele já tem alguma experiência nesse tipo de modificação. Consulte também os materiais que a empresa disponibiliza, no caso da SPA Turbo. Se ainda tiver mesmo assim alguma dúvida, consulte nossos vendedores, nosso atendimento pós-vendas, ou a gente mesmo aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, troca uma ideia que a gente vai direcionar e vai tirar sua dúvida para que não aconteçam problemas como esse aqui. Se você curtiu o vídeo, já se inscreve aí no nosso canal para ficar ligado em tudo que vai rolar aqui de conteúdo para você. Ativa o sininho para ser notificado sempre que o vídeo novo for ao ar e deixa também aquele like, um comentário, uma sugestão. Não esquece também de interagir, além aqui do YouTube, no Instagram e Facebook, a gente produz um conteúdo bem legal lá para vocês. Valeu, galera, até o próximo vídeo.